Agora a Letícia Nobre está perguntando, lavar o nariz com soro previne secreções? É assim, ó, a secreção é meio de cultura, então a gente tem que lavar sempre o nariz. O tempo muito seco, essa baixa umidade do ar, aumenta muito a quantidade de secreção. Então você tem que lavar exaustivamente para limpar e não deixar que essa secreção, que é um meio de cultura torne uma infecção. E aí acabe depois fazendo uma infecção secundária e tendo a necessidade de tomar um antibiótico. A Dia Amaral está perguntando, meu filho tem 1 mês de vida e às vezes quando chora ou respira parece que tem alguma secreção na região da garganta. Ela fala, isso ocorre desde que nasceu. Pode ser sujeira do parto? Não, sujeira, né? Do parto não, mas pode ser essa adaptação ao meio ambiente e nasceu numa época, lógico que todo filho nasce numa época maravilhosa, mas o tempo, o clima não está ajudando. Então, assim, às vezes ligar o umidificador faz muito bem, né? Pode ajudar. E fazer essas limpezas nasais com soro fisiológico também ajuda bastante. Bom, doutor, os maiores motivos de internação das crianças de 0 a 4 anos no Brasil, segundo dados da Fiocruz, são as doenças do aparelho respiratório. Alice, tem alguma coisa dessas ites? Não. Rinite, sinusite, Não. bronquite, faringite? Não teve e eu acredito que tenha muito a ver. Pratiquei aleitamento materno até 1 ano e ela ficou pouquíssimas vezes doente, assim, nesse primeiro ano de vida. Então, eu acho que isso ajuda bastante. Aleitamento materno ajuda bastante, né? Ajuda bastante. A gente recomenda pelo menos até os 6 meses, que isso a gente recomenda exclusivo e depois começa a introdução das papinhas. Mas quem consegue continuar amamentando, isso é o sonho de todos os pediatras. Não, e a Organização Mundial da Saúde, né, prescreve até o segundo ano, né? Agora, crianças com ites, essas ites todas que a gente falou, podem ir para a escola? É assim, ó. A criança com rinite, ok, pode ir para a escola. Uma criança com sinusite, que você não sabe se é um quadro viral ou infeccioso, não deve ir para a escola porque você vai acabar transmitindo para outras crianças que estão ali e tem contato, porque essa transmissão é muito por gotícula e por contato. Eu agora imagino um monte de gente falando, mas eu não tenho com quem deixar, doutora, o que fazer? Então, mas aí eu sempre falo o contrário. Você gostaria que seu filho fosse para a escola, tivesse saudável, e aí você descobre que um coleguinha, que a mãe não tem com quem deixar seu filho, volta doente, porque o menino estava ali, a mãe não tinha com quem deixar, não, né? Não. O que a gente não quer para os outros, o que a gente não quer pra gente, a gente não faz com as outras pessoas. Então, assim, procura seu pediatra, procura um pronto-socorro, pega um atestado, dá um jeito, faz um esquema de horário. A gente acaba conseguindo alguém e mobilizando as pessoas para ajudarem. Agora, mandar para a escola, fazendo com que as outras crianças sejam contaminadas por isso eu acho que não é legal. Nossa, e assim, e aí vem uma outra questão, né? Quem diz que é só a mãe que tem que faltar no trabalho para ficar com os filhos, né? Precisamos falar de quem é a responsabilidade, exatamente, de rede de apoio. Como é que você faz quando a Alice fica doente? Como é que tá a rede de apoio? Primeiro eu vejo a minha disponibilidade. Se eu posso ficar com ela, eu prefiro, porque criança adora mãe. É mãe, né? E mãe adora assim, ficar com o filho. Tá doente, mãe. Tá feliz, pai, né? Tá doente é sempre mãe. Então, se eu tô podendo, eu fico com ela. Aí, se eu não posso, eu já peço pro meu marido, ele tenta ver também. Se ele não pode, aí a gente já apela pros avós. E aí vai indo, escalonando, né? Vai escalonando. Escala. Em algum momento a gente consegue. Mas você não manda pra escola? Não manda, até porque pra ela é ruim, né? Ela vai pra escola, ela gosta muito de brincar e tal, e vai ficar limitada, vai ficar... Então, pra ela também pra ficar passando mal, né? Aí é uma situação desagradável, né? Aí tá na escola, vai pra enfermaria da escola porque teve febre, aí não para de tossir, não aproveita, os outros alunos acabam não aproveitando a aula. E você vai ter que arrumar um jeito de buscar ela na escola. E aí vai ser pior. A escola te liga, aí você fala, pô, por que eu mandei? E aí vai te ligar no meio do período, você tem que sair atropelada, largando tudo. Acaba sendo pior, é mais fácil você programar durante a noite, de manhã, alguma coisa, ver quem consegue, tem toda essa rede de apoio para ver se consegue de uma forma mais amigável e sem correr o risco de transmitir para as outras crianças. E por que as crianças ficam tão doentes na escola, né? Às vezes, assim, tem pais que a gente ouve que tiram da escola, né? Às vezes as crianças são muito pequenininhas, tiram da escola, às vezes pagam uma babá para ficar em casa ou param de trabalhar para ficar com o filho, porque às vezes o filho fica muito doente na escola. Essa convivência de crianças... Eu falo que criança, de 1 a 5 anos, principalmente onde está se criando toda essa memória imunológica, fica muito doente, mas principalmente antes dos 3. Eu falo que o primeiro ano de escola, assim, a gente sabidamente
criança que não vai para a escola nesse período tem em torno de 6 episódios virais por ano, sabendo que eles podem se complicar com uma infecção secundária. Crianças que vão para a escola têm em torno de 18, ou seja, é um mês sim, o outro com 2 infecções. E isso a gente sabe, é estatístico, a gente sabe disso. Por quê? Porque ela está criando todas essas células de memória para entrar em contato e criar a célula para não causar outra infecção e ficar com aquela memória daquele vírus ou daquela infecçãozinha. E criança de 1 a 3 anos, todo mundo tem filho. Sabe que adora a chupeta do outro, o lanche Eles que o outro tá lambem um mordendo brinquedo do outro, né? Tem escola que tem aquelas rodinhas de compartilhamento que vai trocando a banana, cada um vai dando uma mordida. E aí, se tem um ali infectado, vai passar para todo o resto depois dele. E se volta a rodinha, passa para o resto da rodinha. E não é só as rodas, é modo de dizer, não é só as rodas. Se você vai numa escola com criança nessa idade, tá todo mundo trocando secreção o tempo todo. Então, assim, eles têm um leque de anticorpo para fazer, um leque de célula de memória para fazer gigantesco. Conforme vai crescendo, eles já entraram em contato com esses vírus, já criaram alguma célula de defesa, uma célula de memória. Então, opa, esse eu já conheço. O anticorpo produz uma série de anticorpos mais rápido e protege daquela infecção. E assim você consegue ir menos ao pronto-socorro, a criança fica menos doente. Então, dá essa maturação do sistema imunológico da criança. Bom, mais perguntas aqui. Michel Costa, minha bebê tem 1 ano e 2 meses e tem alergia a ovo. Tem problema ela tomar a vacina da gripe e da febre amarela? Tem. E ele falou se sim, então sim, o que fazer? Proteger, né? Não pode tomar então, né, não, doutora? Da febre amarela, não. E aí você tem que proteger, né? Em locais de riscos e tudo mais. E tem que passar repelente, né? Bom, 1 ano e 2 meses já pode usar repelente, né? Pode usar porque repelente. Menorzinho não pode, né? Não pode. E usar roupinha comprida quando for no parque. Exato. Agora vamos falar da virose. Alguma vez, Silvinha, você como mãe ficou irritada de receber um diagnóstico? Ai, a Liza está com virose? Várias vezes. Porque os pais ficam muito irritados, né? Por quê? A gente, enfim, eu acho que também os sintomas são todos muito parecidos. Você nunca sabe se é gripe, se é resfriado, se é alguma IT, ou se... Então, o diagnóstico que vem é sempre virose. Aí você fala, ok, mas qual virose? Que, né? Você acha que quando você recebe esse diagnóstico, você fica meio perdida? Eu fico total perdida e acabo tentando tratar como uma gripe. Não sei se é o Doutora correto. Thalita, a virose existe? Se ela existe, né, quem é ela? Então é assim, o que acontece? A gente tem muito mais vírus, milhões de vírus a mais do que bactérias. Então a chance de você, teu filho, ter uma infecção causada por vírus é muito maior do que ele ter uma infecção causada por bactéria. E na maioria das vezes a infecção começa por um quadro viral que acaba se complicando e aí vira uma infecção secundária que precisa de antibiótico. Quando o médico às vezes fala virose, ele quer simplificar o linguajar para a família entender e acaba complicando e dando nó na cabeça da mãe, né? Então, por exemplo, uma gastroenterite, vômito e diarreia é uma virose. Né? Uma gripe é uma virose. Quando ele diz virose, quer dizer que isso é vírus, não é antibiótico, não é bactéria, não precisa de antibiótico. Mas isso não quer dizer que ele não suspeite da virose. Por exemplo, a gente teve aquele surto de síndrome mão-pé-boca esse ano. E é um vírus, Coxsackie vírus. Então, por exemplo, se você fala, olha, é um Coxsackie vírus, a mãe vai ficar com ponto de interrogação, não tem nem ideia do que é. Mas às vezes é mais fácil para ela entender, isso não deixa de ser uma virose, mas é causada pelo Coxsackie vírus e tudo mais. E eu acho que facilita o linguajar. Então isso eu acho que é como se fosse uma falha de comunicação, né? Então dê nome às viroses. Dê nome às viroses. Olha, uma gastroenterite pode ser por rotavírus, por adenovírus, por norovírus, tem trilhões de vírus que podem ser. Daí você fala isso, vírgula, é uma virose. Daí todo mundo fica feliz, né? Aí todo mundo fica feliz, né? E eu acho que o médico até gosta de dar nome à virose, né? Ao vírus que está causando, ou pelo menos o tipo de virose que é. É uma gripe, é uma virose, é um resfriado, é uma virose. Mas ele até gosta de chegar ao ponto da virose
maravilhosa que é. Mas eu acho que muitas vezes essa falha de comunicação que eu chamaria, ou a falha de entendimento, ou querer simplificar para a família entender melhor, acaba trazendo uma angústia muito grande para a família. E a família às vezes acaba achando que o diagnóstico às vezes está até errado, né? Tudo é virose, né? E no começo, por exemplo, a bronquiolite, no começo é um resfriado que pode ser uma virose. Então, assim, lógico, os sintomas começam desse jeito, podem ser confundidos com uma virose, mas no final pode se tornar uma criança uma doença grave que precisa até de ventilação mecânica porque leva a insuficiência respiratória. Virose grave. Grave. Mas aí você tem que ir vendo a evolução, orientar os pais desse tempo de evolução e tudo mais. Por exemplo, a catapora não deixa de ser um vírus. Então você tem várias coisas que são vírus que você tem que alertar a família. Bom, tem mais uma dúvida aqui que eu vou pegar um gancho, do Célio Oliveira. Ele quer saber, natação faz bem ou mal para quem tem sinusite alérgica? Alice faz natação? Faz. Foi prescrita por causa de alguma coisa de nariz ou não? Não, eu acho que natação é sobrevivência. Então, com 3 anos eu já coloquei e falei, vai fazer até... Sobrevivência pro mundo, pra vida. De cair numa piscina, alguma coisa assim, saber como sair, ou então como se segurar na borda. Piscina. Eu frequento muito praia, cachoeira, enfim. E eu quero que ela saiba se virar. Então, e nunca deu problema no nariz dela por causa da natação? Já deu, principalmente no inverno, né? Porque você fala pra criança sair da piscina e colocar a toalha, ela coloca? Não, né? Ela coloca na sua frente, quando você vira as costas, ela tira. Vem com a toalha na mão, assim, eu falo, poxa, mas falei pra colocar nas costas. Então, doutora Célio Oliveira, faz bem ou faz mal pra quem tem sinusite? Assim, se você tem uma sinusite alérgica, você tem que evitar piscinas que são tratadas com cloro. A gente tem piscinas que são tratadas com ozônio, com sal. Esses modos de tratamento diminuem muito a reação alérgica. Então, se essa sinusite for desencadeada, geralmente, por um quadro alérgico, vale a pena você mudar e procurar uma piscina de tratamento de água mais adequado. Mas eu adoro piscina, recomendo, faz bem para todo mundo, melhora a capacidade pulmonar, é uma questão de sobrevivência. Todo mundo precisa saber nadar, evita os afogamentos e criança desde pequenininha vai para a piscina que ajuda. Né? Porque afogamento é uma coisa muito séria para criança, muito né? grave, né? Então tá bom, obrigada a você que participou aqui mandando sua pergunta, assistindo aqui o live. Eu também queria agradecer a doutora Thalita Rizzini, que é coordenadora da pediatria do Hospital Lefort, e a Silvinha Faro, que é jornalista e youtuber do canal Mãe de Primeira Viagem. Obrigada, gente. Obrigada. Tchau, tchau. Adorei, Rita. Obrigada.